Olá, bom dia! A Secretaria de Estado de Saúde confirmou que 7 casos da variante MU já foram detectados em Minas Gerais. Mas afinal, o que é esta nova mutação do coronavírus e quais as diferenças em relação às demais? A gente responde essa pergunta no 30 Minutos de hoje e você vai ver também. Morador do distrito de Areado presta depoimento à CPI da Copasa na Câmara. Secretário de Saúde diz que o estado vai remanejar doses de vacina contra a Covid-19. Autoridades discutem ampliação da oferta de saúde para atendimentos da macro-região noroeste em Patos de Minas. Especialista explica o que é a nova variante MU e suas implicações para a pandemia. Sem poder trabalhar, moradora de Patos de Minas faz apelo para conseguir pagar o aluguel. Essa e outras informações a partir de agora no 30 Minutos. A CPI da Copasa, que investiga denúncias de irregularidades supostamente cometidas pela Companhia de Saneamento em Patos de Minas, ouviu nesta terça-feira o depoimento de um morador do distrito de Areado. O depoente ouvido na tarde desta terça-feira pela CPI da Copasa foi o senhor Marcos Antônio da Mata, que mora no distrito de Areado há 32 anos. Ele conta que nunca houve reclamações por parte dele ou das pessoas próximas a ele com relação aos serviços prestados pela companhia. Eu olho o seguinte prisma: a água chega na minha casa, como nas todas as casas, boa. Não tem que falar que não é boa, é sim, e que o esgoto vai. Agora, precisa às vezes melhorar? Precisa, nada é perfeito, mas a priori atende a comunidade. O que foi uma surpresa para os vereadores, que diante da controvérsia de relatos, se viram na necessidade de ouvir mais um morador, dessa vez um ambientalista, e ainda programar uma visita ao distrito para checar a campo a veracidade das informações ou as possibilidades de haver alguma queixa no local. Impressiona, inclusive eu pedi até que a presidente deferisse lá, que cancelasse, né, o depoimento do depoente de Alagoas, porque falou que a situação lá tá mais ou menos, não tá tão assim irregular. Eu fui a campo constatar, lá tem um córrego a menos, ele disse aqui nessa CPI que lá não existe córrego poluente, lá tem um córrego a menos de 100 metros de Alagoas, que tem sim, é poluído. Então a situação, ver esse depoente de hoje, que chega aqui, fala a situação de Areado está maravilhosa, a gente por um lado fica feliz também, porque é isso que é o intuito que nós estamos. Como eu disse para o depoente, que bom se realmente os serviços lá estão prestados com qualidade, porque isso vocês viram que diverge de todos os distritos que depuseram até agora, né? Agora, como já foi dito, nós iremos ao distrito, né? Não é uma forma assim de duvidar do depoente, mas para a gente até estar, então, se for o caso, ratificando o que ele falou e a gente percebendo que realmente tem um distrito que o serviço está bem prestado, né? O próximo depoente será ouvido na próxima terça-feira, para complementar o que foi relatado nesta oitiva ou trazer novas informações a respeito dos serviços prestados pela companhia no distrito de Areado. Na sequência, secretário de Saúde diz que o estado vai remanejar doses de vacina contra a Covid-19 e especialista explica o que é a nova variante MU e as suas implicações para a pandemia. Doses da vacina Coronavac devem ser remanejadas em cerca de 400 municípios de Minas Gerais, segundo informou nesta terça-feira a Secretaria de Estado de Saúde. O
secretário Fábio Baccheretti disse que a medida será tomada nos municípios que já completaram a vacinação de adultos com a primeira dose, com a finalidade de equalizar a cobertura vacinal da chamada dose 1 entre os mineiros. Nós temos aí 657 mil doses para ser distribuídas para os municípios como primeira dose, do jeito que veio pelo Ministério da Saúde. Mas nós temos uma expectativa que tem doses sobrando de Coronavac, que não pode ser utilizado nem para adolescente e nem para reforço. Então, ao invés de a gente mandar essa Pfizer para terminar a primeira dose dos municípios, a gente vai pegar a Coronavac que está sobrando nos municípios que já fecharam 18 anos, passar para os municípios que restam ainda chegar a 18, para que a gente possa transferir na sexta-feira, por isso que vai ser na sexta-feira, estas doses para conseguirmos iniciar oficialmente, não só com as doses remanescentes, a vacinação de adolescentes e o reforço dos idosos acima de 70 anos que tomaram a segunda dose há mais de 6 meses e aos imunocomprometidos. Outro ponto abordado na coletiva pelo secretário foi em relação à utilização das vacinas destinadas para a primeira e segunda doses. Alguns municípios estavam utilizando essa entrega contínua para poder utilizar a segunda dose como primeira, porque sabia que sempre estava chegando. Houve esse intervalo maior aí de vinda e está sendo um problema para alguns municípios. Mas nesse final de semana há uma expectativa de vir AstraZeneca para a gente não tem AstraZeneca parada para distribuir e a gente consiga distribuir. Lembrando que esse aumento de intervalo não tem nenhum prejuízo para a população, mas é por isso que vale a pena o destaque, né? Não utilizar a segunda dose como primeira, porque a gente não pode garantir que a dose que vai chegar do Ministério da Saúde, quando que vai chegar ao certo. O que a gente sabe é quando chega a dose do Ministério e fala que é como segunda dose, a gente manda para o município falando que é segunda dose. Então a expectativa é que no final de semana a gente receba a AstraZeneca e comece a normalizar essa entrega de todos os municípios do estado. E a Vigilância Epidemiológica de Patos de Minas informou que o município já utilizou todas as doses de Coronavac e deu início nesta quarta-feira à vacinação dos faltosos de todas as idades com a Pfizer. Nesta mesma coletiva, o secretário confirmou que pelo menos 7 casos da variante MU já foram confirmados em Minas Gerais. Sobre essa nova mutação do coronavírus, nós conversamos com o pesquisador da Fiocruz, Gabriel Fernandes. Afinal, o que já se sabe sobre a nova mutação do coronavírus? O pesquisador explica que a variante não se assemelha ou tem a mesma incidência da Delta entre as populações. A variante Mu é uma variante que ela foi descrita pela primeira vez, identificada na Colômbia, mas depois eles viram que ela já circulou nos Estados Unidos em dezembro do ano passado, mas ela foi identificada em janeiro. E ela é uma variante meio que local, ela não disseminou pelo mundo todo, né? Então, se a gente olha, ela está muito concentrada na Colômbia e no Equador, principalmente. Então, e ela não parece com a Delta. Ela é muito mais parecida com a Gama, né? Então ela tem aquelas mutações características de uma alta infectividade, que é uma mutação na N501, na E484, que está associada à evasão do sistema imune, e ela tem uma diferença que é uma mutação na posição P681, que é igual à da alfa, mas ela não parece com a Delta, ela é muito mais parecida com a Gama geneticamente. Ainda não é possível afirmar se a Mu é mais transmissível ou mais grave que outras variantes já existentes. Quanto a dizer que ela é mais transmissível é muito complicado, porque a transmissibilidade depende de um cenário, né, e de uma referência. Então, se ela é mais transmissível que a Delta, depende do cenário. No cenário dos Estados Unidos, em que a Mu já transitou por lá, ela sumiu diante da Delta. Então, a Delta foi muito mais transmissível lá. Na Colômbia, ela é dominante. Aí eu não sei se é porque a Delta não se estabeleceu na Colômbia ou porque pelo cenário que eles têm lá, ela foi mais transmissível. Mas até então não tem nenhuma referência, nenhuma evidência de que ela seja mais transmissível que a Delta, que ela seja mais transmissível que a Gama, por exemplo, ou que ela cause uma doença mais grave. É muito pouco provável que ela cause uma doença mais grave, porque não é vantagem evolutiva para um vírus causar uma doença mais grave. Então todas vão se manter mais ou menos no mesmo nível.
O pesquisador também falou sobre a eficácia das vacinas em relação à variante Mu. Não tem nenhuma evidência de que a vacina vá perder eficácia diante da variante Mu. Saiu até um estudo essa semana na Lancet mostrando que a eficácia de todas as vacinas que são utilizadas aqui no Brasil, a Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer e a Janssen, elas são altamente eficazes em evitar a doença grave. Então, por enquanto, todas as variantes são cobertas pela vacina. Bom, e daqui a pouco, no 30 Minutos, tempo quente e baixa umidade relativa do ar continuam predominantes na região. E autoridades discutem ampliação da oferta de saúde para atendimentos da macro-região noroeste em Patos de Minas. Esta semana, o Ministério Público, por meio da Curadoria da Saúde, se reuniu com autoridades do setor em Patos de Minas para tratar da reestruturação nos atendimentos das unidades da macro-região noroeste. Membros e representantes do Conselho de Saúde se reuniram para tratar os rumos a serem seguidos pela macro-região. A reunião foi coordenada pelo promotor, com a presença de representantes da Superintendência Regional de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de Patos e, logicamente, com o pessoal da FEMIG, Hospital Regional Antônio Dias, e os representantes da Santa Casa de Misericórdia. Durante a reunião, assuntos de remodelação, tendo como tema o Hospital Regional Antônio Dias, com foco na média e alta complexidade em traumato-ortopedia, urgência e emergência clínica e pediátrica, gestação de alto risco, atendimento às vítimas de violência sexual, UTI adulto, ampliação de sala cirúrgica com bloco obstétrico e locação de imóvel para implantação da casa de gestantes foram tratados. Já quanto à Santa Casa de Misericórdia, esta deverá contar com 161 leitos no total. Hoje, segundo Pedro Cunha, conselheiro de saúde, são 128, aumento de 33 leitos sem necessidade de uma grande intervenção na parte física, com abrangência de micro e macro regional. Serão 30 leitos de UTI geral, maternidade de risco habitual, linha cardio e vascular, oncologia e urologia. O Hospital Regional continua um hospital de traumas, da urgência e emergência, da alta complexidade. Porém, a Santa Casa fica com a oncologia, fica com a urologia e com a maternidade de risco habitual, enquanto a maternidade de alto risco permanece no Hospital Regional. O SAMU, Rede de Urgência e Emergência, também foi pauta da reunião. O órgão de regulação está no planejamento da Secretaria Estadual de Saúde e a expectativa é de que o mesmo será implantado até o final deste ano. Mas a promessa era de implantação em 2014. Para atender a demanda, deve-se haver abertura de mais leitos para o Hospital Regional Antônio Dias. O SAMU, que é um órgão de regulação da urgência e emergência, e que aqueles que entendem erroneamente que os pacientes virão para Patos, superlotando os hospitais de Patos, têm que entender que eles somente virão se realmente houver a vaga, se realmente houver quem os atenda. E nesse sentido é bom que a gente entenda a função de cada hospital, de acordo com a sua vocação, de acordo com a sua capacidade. Como já discutido e planejado, para a ampliação do Hospital Regional, diante de tantas mudanças, deve-se haver realocação do Hemocentro. Transfira o Hemocentro para um outro local mais apropriado, dando mais conforto para os trabalhadores do Hemocentro, mais conforto para os doadores e volte àquele espaço para o administrativo do Hospital Regional ou até mesmo colocação ali de um equipamento, de um serviço que possa atender. Predomínio de sol, temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar em Patos de Minas e região. Vamos conferir os detalhes com a previsão do tempo.
Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. A umidade relativa do ar segue baixa na região, devendo marcar apenas 20% em alguns momentos no período da tarde. Nesta quarta-feira, a temperatura máxima em Patos de Minas chega aos 36 graus. Para amanhã, quinta-feira, o calor continua, com mínima de 21 e máxima de 35 graus na capital do milho. Calorão também nos municípios vizinhos. Em Coromandel, a previsão é de máxima de 36 graus nesta quinta. Em Presidente Olegário, mínima de 21, com a máxima devendo chegar aos 37 graus. Em Lagoa Grande, a quinta-feira deve ser com temperaturas variando entre 23 e 36 graus. E em Carmo do Paranaíba, mínima prevista de 21 e máxima de 34 graus nesta quinta. Já no 30 Minutos, sem poder trabalhar, moradora de Patos de Minas faz apelo desesperado para conseguir pagar o aluguel. Do bairro Jardim Panorâmico, que está impossibilitada de trabalhar devido a um acidente que ocorreu com ela e faz um apelo em busca de ajuda para pagar o aluguel. Alessandra Lopes foi atropelada por uma motocicleta na esquina entre as ruas Majorgote e Jucamandu no fim do mês de maio. Ela foi levada inconsciente para a UPA, por onde permaneceu internada por 20 dias e posteriormente foi transferida para o Hospital Regional Antônio Dias para ser operada. Com o pé quebrado, ela está impossibilitada de trabalhar e não consegue pagar o aluguel. Olha, aqui eu pago somente o aluguel. Os móveis aqui nada é meu, são das donas aqui, que moram em Brasília. E elas me deu prazo até amanhã de estar pagando o aluguel. É R$550, mas está me cobrando 620, 10% de atraso, multa de atraso. E eu pago aqui o aluguel, né, e a luz. Somente. E os móveis são todas delas. Aqui eu não tenho nada. Eu tenho sim a geladeira que eu ganhei, que foi doação. E despesa também eu não tô tendo nada. Então tô com meu pé quebrado, tô com 3 parafusos, né, uma platina. E não tá sendo fácil para mim. Ela chegou a realizar 20 sessões de fisioterapia, das 60 que deveria ter cumprido. Entretanto, por ter que caminhar a pé, foi forçada a abandonar devido às dores que sentia. Além do dinheiro do aluguel, Alessandra, que reside com a filha de 11 anos, precisa pagar as despesas com a alimentação. E se puderem me ajudar até com trabalho, doméstica, babá, o que eu vou conseguir fazer, eu faço. O que eu quero é manter a minha conta aqui em dias, porque se eu for para a rua, para onde que eu vou? Vou morar onde? Nossa, eu agradeço de coração se puder me ajudar, porque eu tô precisando mesmo. Muito, porque eu só até amanhã. Se eu não pagar, eu vou ser despejada. Interessados em colaborar com a Alessandra, podem doar qualquer quantia para a conta poupança da Caixa Econômica Federal de número 0142 013 000 161874 ou visitá-la na rua Elmo Hélio Pinheiro, número 499, bloco 1, apartamento 21. E quarta-feira é dia de Espaço Feminino na tela da NTV. Confira agora os destaques de hoje. Segura que hoje é quarta-feira e olha, eu tranquei a Ludmila Bahia no camarim e o programa Espaço Feminino de hoje é comigo, Matheus Borges. Então vamos que vamos, porque nesta edição nós vamos falar sobre maquiagem. Sabe aquela combinação perfeita para causar do simples ao mais elaborado? Como fazer a pele perfeita? A gente vai te ensinar ao vivo. Tem música boa. Gabriel Bonde chega trazendo seus sucessos e novidades sobre a carreira. Atividade física é uma das melhores fases, a infância. As crianças podem se exercitar por meio de brincadeiras. Tem ainda o Simon com os bafões de tudo quanto há em Patos de Minas. É hoje, às 18 horas, ao vivo. Assista pelo canal 8.1, pelo site ntv.tv.br.
É isso aí, muitas informações no programa de hoje, então não perca, é a partir das 18 horas. Com essa a gente encerra o 30 Minutos de hoje. Você fica agora com o programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, Paulinha, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certinho? Gui, Deixa eu só te falar uma coisa antes de você falar qualquer coisa aí. Alguém encontrou comigo esses dias? Minha televisão aqui está sem funcionar, hein? Dá um tapa nela aí que ela funciona. Quer ver? Pode bater. Aí, ó. Voltou, tá vendo? É assim. Acontece. Mas é o seguinte, eu encontrei com uma pessoa na... não sei o que tem, você e o Chaveirinho. Eu falei, quem? Já entendi. Gui, eu lembro disso até hoje, Gui. Primeira vez que eu apresentei no 30 Minutos, você me chamou pra ir aí no estúdio, eu parei do seu lado e você é alto, né? Eu sou pequenininha e você me chamou de Chaveirinho. Até hoje tem gente que me encontra na rua e me chama de Chaveirinho. Quer dizer, mas isso é com o maior carinho, sabia? Chaveirinho com o maior carinho, sem nada pejorativo, não. Aqui é tudo no inho, né? Não é? Paulinha, Isso aí sim. Mas é isso, você ia dizer o que mesmo? Sim, ontem eu, não sei se o pessoal já sabe, mas eu faço parte de um grupo de teatro também. E durante o ensaio, a gente estudando texto novo, algumas observações a respeito de personagem. Antes da gente entrar nesse assunto, você, ao longo da sua vida, teve a oportunidade de assistir espetáculos, é uma pessoa que vê muitos filmes, que acompanha essa questão dos atores? Sim, claro. Então, muito. E uma coisa que me chamou a atenção, que foi até uma observação que foram feitas, que foi feita para nós, é a respeito dessa ligação ator e personagem. E eu não sei você, Gui, mas quando eu vejo alguém em palco, alguém atuando, é nítido a diferença, né? Uma outra personalidade ali, aquilo ali vira uma coisa gigantesca, né? Dependendo, né? E tem muito canastrão por aí, né? Não, com certeza, mas eu falo assim, bons espetáculos, se o ator é bom ator, você vê o personagem. Sim. Né? Ele faz você ver o personagem o tempo inteiro. E assim, o personagem... daí é que vem a questão da personalidade, né? Na excepção da palavra. Então, você vê a personalidade... Você vê uma outra personalidade, você vê uma outra caracterização, trejeitos, fala, tudo diferente. É a mesma voz, mas a fala é diferente, é tudo diferente. Então, se o ator é bom ator, essa personificação do personagem, ela é... Estou sendo redundante, mas é isso mesmo. Né? Em Minas Gerais, quando eu mudei para cá, foi uma coisa que eu observei. São muitos grupos, tem muitos festivais aqui. Aliás, é o seguinte, como é que chama esse grupo seu aí? O nosso é Grupo Tupã. Grupo Tupã. Isso. Aqui de Patos. Sim. Então, tá bom. Já vou deixar aqui um convite para vocês prepararem o que... Verdade. Então, ótimo. A Iana está dizendo aqui que é do Unipan, que tem várias premiações. Eu já vou deixar a gente participa muito. Eu já vou deixar um convite aqui para vocês prepararem um sketch em 5 atos, por exemplo, para fazer aqui no programa numa sexta-feira. Que tal? Tá certo. A Renata deve estar assistindo. Anota aí então, Renata, que a gente tem tarefinha. Tá feito o convite. E até pra gente... Porque esse espaço da sexta-feira que eu tenho aqui, que a gente mostra música, e agora a gente está mostrando inclusive artesanatos e etc., ele foi criado para isso, para mostrar esses valores culturais que nós temos aqui na cidade. Né? O teatro é um deles. Né? Nós temos um grupo aqui, a gente precisa mostrar isso aqui, fazer ele ser conhecido, para mostrar, sabe, que nós temos um grupo de teatro aqui. Inclusive, eu lembro que ano passado, com a Lei Aldir Blanc, nós fizemos um festival virtual de artes cênicas, que está todo, inclusive, na internet, para quem quiser ir acompanhar. E, se eu não me engano, foram 8 grupos que participaram só de teatro. Então, é muito rico mesmo, assim, esse setor, né, aqui em Patos. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou fazer depois disso, eu vou fazer um desafio para o grupo de vocês. Pode ser? Você não vai contar, não? Não, vou fazer um desafio para fazer apresentações aqui no nosso programa. Tá certo. Okay? E vem novidade por aí, viu, Gui? Vai ficar bem bacana. Certeza?
Eu acredito que sim, eu tenho muita fé nesse grupo, gosto muito, inclusive. Um abraço para os meus atores, meus colegas, inclusive, quem estiver me acompanhando aí. E, aliás, gente, ó, isso aí é um personagem que ela faz, viu? Porque a Paulinha não é isso, não. Ela é outra coisa completamente diferente. Gui? Não, aqui sim, sou eu, calma. Isso é outra questão também. O ator, como qualquer pessoa, ele também é carregado de N personalidades e ele usa isso para trabalhar um personagem específico. É diferente, tá? Tá feito o desafio aí pro grupo lá? Vou passar para eles a informação, pode deixar. Muito bem, quero a resposta. E antes da gente se despedir, eu só queria deixar um abraço também para a avó Lica, que é a avó do Tiago, meu cunhado. Eu sei que ela me acompanha desde que eu era estagiária aqui na NTV, gosto muito dela. Sempre que a gente se encontra, uma pessoa muito carinhosa, muito calorosa comigo. Então, um abraço para a senhora. Muito bem. Você fez o dever de casa? Depois eu vou arguir aqui sobre aquele autor, tá? Sim, pode deixar. Depois nós vamos falar anotadinho no sobre telefone. Tá bom? Pode deixar. Até mais. Um abraço para você. Tchau, Até amanhã. Abraço.